comenzaron los hombres sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra les nacieron hijas. Y viendo los Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, las escogían así. Escogían entre todos. É com estas palavras que o Gênesis descreve o modo como uma espécie de deuses chamados Elohim chegaram a manter relações com mulheres. Cuando miramos la Biblia, se refiere a los dioses, en plural. ¿Por qué habla en plural? ¿No será que había más de uno? Mas quem são esses deuses que as antigas escrituras chegam a mencionar 30 vezes? Anjos vindos do céu? Bereshit baraj Elohim. Y eso, literalmente traducido del hebreo bíblico, es: en principio crearon los ángeles, y punto. Nuestros superiores, nuestros creadores. Una serie de seres más evolucionados que los humanos vinieron a este mundo, en algunas ocasiones hasta incluso para fabricarnos, y en el mejor de los casos para instruirnos, para ayudarnos, para educarnos. Conhecemos-los como deuses, como Elohim, como anjos, e estão ligados a nós desde o princípio dos tempos. A Bíblia afirma inclusivamente que esses seres superiores chegaram a manter relações com mulheres e que dessa união teria nascido uma raça de gigantes. Después que se llegaron los hijos de los Elohim, les enfrentaron a las hijas de los hombres. Estos fueron los gigantes de la antigüedad. Esos gigantes de la antigüedad, ¿quiénes eran? ¿Tienen relación con lo que hoy llamamos extraterrestres? São muitos os textos religiosos da antiguidade que falam de seres gigantescos e relacionam-nos diretamente com a criação dos seres humanos. Mas se efetivamente existiram os gigantes, não terão deixado nenhuma prova de sua passagem pela Terra. Muchos de esos gigantes se han encontrado vinculados a yacimientos de la antigüedad, y que no deja de ser curiosa esa vinculación extraña que de nuevo nos hacen mirar hacia el firmamento. Restos como foi encontrado em 1915 nos Pirineus. Um homem da idade do bronze cujo crânio teria o dobro do tamanho de um crânio humano atual. Os fémures encontrados perto dele medem entre 70 e 90 centímetros, o que nos coloca perante indivíduos com quase 3 metros de altura. Junto a esos restos óseos fueron halladas también algunas piezas de sílex, hachas de sílex de gran tamaño, lo cual nos hace pensar que realmente no es que tuviera la cabeza desproporcionada, sino que probablemente todo el cuerpo estuviera en sintonía. O Antigo Testamento chama-lhes Nefilim, termo que foi traduzido tanto por gigantes como por titãs. Diz que eram filhos dos Elohim gerados por mulheres, tinham uma grande estrutura e eram especialistas em guerra. Curiosamente, para os aramaicos, o termo Nefilim referia-se especificamente à constelação de Orion, e assim os Nefilim seriam descendentes divinos provenientes desse canto do universo. Porque pueblos muy diversos en todo el globo veneran a las mismas estrellas. Estes despojos podiam ser a confirmação dos gigantes do Gênesis. Parece que 4.000 anos antes da nossa era, o ser humano já se esforçava por deixar algumas pistas. A arqueologia propõe-nos uma nova peça para o quebra-cabeças, as chamadas Venus neolíticas. El aspecto de las Venus neolíticas es tan desproporcionado de caderas porque entronca con ese pasaje bíblico, es decir, esas malformaciones se habrían producido después de que esos hijos de los dioses hubieran copulado con las hijas de los hombres. Y por lo tanto las representaciones estarían buscando la estética de belleza con caderas más extraordinarias para dar nacimiento precisamente a esa raza de gigantes. Contam as lendas da ilha de Menorca que estas enormes pedras em forma de T são as mesas onde os gigantes se sentavam para almoçar. Por isso são conhecidas como taulas, as mesas.
foram construídas há mais de 3.000 anos. Não existem semelhantes edificações em mais nenhum lugar do planeta. E ainda não temos uma explicação convincente sobre qual sería a sua utilidad. ¿Por qué no relacionarlas con gigantes? De hecho, en un yacimiento en Formentera fueron encontrados fémures, para ser exactos, de seres que podrían estar alrededor de los 3 metros de altura. João Minimelis, sacerdote médico, geógrafo, astrónomo e considerado o primeiro cronista do Reino de Maiorca, assegura nos seus manuscritos de 1595 ter encontrado restos antiquísimos de gigantes en varias cavernas das ilhas. En el caso de Minimelis, aparte de los que encuentra él, hace referencia a otras cuevas en las cuales también dentro hay habitaciones, tienen forma de habitaciones gigantescas para que los gigantes puedan vivir. También hay restos descomunales y que son supuestamente incompatibles con el tamaño de un habitante de aquellos días. As taulas foram construídas de este para oeste, marcando sempre o percurso que o Sol realiza todos os dias. O que sugere já na Idade do Bronze um desenvolvimento em cálculos matemáticos e um conhecimento dos astros muito similares aos alcançados no Egito. ¿Por qué no pensar, por lo tanto, que estaban rindiendo junto al Sol, junto a la Luna y que estaban rindiendo tributo a los dioses de las estrellas? Conhecimentos que chegaram a aplicar em edificações muito parecidas com as do Velho Nilo. En Torredonjaumes fue encontrada una imagen de Imhotep. En consecuencia, estaban destinadas a una especie de adoración solar. Una adoración solar que vamos a encontrar en Egipto, que vamos a encontrar en la península ibérica, como si el sol o una fuente de luz en el cielo fuera importante para todas aquellas civilizaciones. Imhotep é considerado o primeiro grande arquiteto do Antigo Egito. Deve-se-lhe a construção da pirâmide escalonada de Zoser, 260 anos antes de Cristo. Mas quem levou os conhecimentos de Imhotep desde o Antigo Egito até às Ilhas Baleares e, sobretudo, porquê? En las islas tenemos los famosos talayots y las famosas tablas en Menorca, cuyo origen no está nada claro. Para os arqueólogos, estas enormes pirâmides cónicas construídas perto das taulas foram erigidas como atalaias. Mas sem maquinaria pesada, nem sequer roldanas, faz sentido uma obra com esta envergadura para criar simples torres de vigilância? Los talayots se nos venden como estructuras defensivas. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es el enorme peso y la enorme destreza para poder levantar esas enormes piedras y ensamblarlas. Muchas de ellas parecen incluso como recortadas. Es más, da que pensar que una cultura prehistórica que se rige medianamente por la supervivencia se ponga a edificar construcciones tan enormes y tan innecesarias por otra parte. ¿Te imaginas invertir una ingente cantidad de esfuerzo? ¿Para qué? ¿Para una torre de vigía? ¿No es una idea absurda? Y se da la circunstancia de que solamente tenemos herramientas de bronce. Cada nova descoberta lança sempre uma nova dúvida. Cada jazigo deixa no ar novas perguntas. Será que os nossos antepassados não conheciam mesmo o sistema de roldanas? Será que só dispunham mesmo de ferramentas de bronze? Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército norte-americano desembarcou em pequenas ilhas do Pacífico que foram usadas como bases aéreas e de abastecimento. As populações nativas, completamente alheias ao desenvolvimento ocidental e praticamente ausentes do contacto com o homem branco, desenvolveram o que hoje se conhece como culto de escárnio. Acreditaram que aqueles seres capazes de voar em máquinas estranhas e carregadas com caixas eram divindades que lhes vinham oferecer riqueza. Cuando termina el conflicto y posteriormente llegan los norteamericanos y establecen un contacto con aquellas poblaciones que hasta entonces no sabían qué era el hombre blanco, se han dado cuenta que mantenían limpias las pistas de aterrizaje, que habían construido cajas y que incluso habían reproducido aviones con palmeras y que llegaban al punto de crear el detalle de colocar las siglas USAF. Esta misma pauta cabe relacionarla con las pautas de conducta que necesariamente tuvieron que establecer los hombres primitivos, al igual que los ultos cargo pretendían atraer de nuevo a los norteamericanos limpiando esas pistas. Lo que encontramos representado en la prehistoria posiblemente trataba de atraer hacia sí aquellos seres que les instruyeron además en algunos de sus conocimientos. Y si esos
dioses en realidad no fueran tales, sino lo que hoy llamamos extraterrestres. Estatura elevada, crânio alongado, malares salientes, testa alta, nariz largo. Eram assim os homens Cro-Magnon. Chegaram à Europa há uns 50.000 a 100.000 anos. Se fosse possível trazer alguns deles até ao nosso tempo, vestir-lhes as nossas roupas e ensinar-lhes o que sabemos, ninguém perceberia a diferença. Os humanos atuais não são muito diferentes deles. Utilizamos a linguagem, praticamos ritos funerários, fabricamos objetos úteis e objetos simbólicos e temos praticamente os mesmos genes. Mas acima de tudo, a grande diferença entre o Cro-Magnon e nós e o resto das espécies do nosso planeta é a inteligência. Um dom que em princípio nos torna únicos e que ainda não está claro como, quando, nem de onde pode ter vindo. The brain has increased threefold, just fantastically fast. Now, if we think that there is another maybe 5 billion years left for life on Earth, if this continues, I like to think that quite possibly 100 million years from today or 500 million years from today, there may be beings on Earth or elsewhere, much more intelligent than you and me. El problema de la historia y sobre todo la prehistoria es, primero, la falta de restos. Sí que es muy fácil la posibilidad de que existan árboles perdidos. As for the human ancestor, there's not one that I think is more likely than another, and I think it is most likely that we haven't yet found the ancestor, the real ancestor. Because in the fossil record you never sample every single fossil that ever lived or every single species that ever lived. So it's very likely that we haven't yet found the right one. But we have to keep looking and maybe we find it. En el pasado de la humanidad, en un momento embrionario de lo que podemos considerar el paso del homínido al hombre, hay una especie de injerencia externa. ¿Cómo nace la inteligencia? O animal que mais se assemelha a nós, segundo a sua cadeia de ADN, é o chimpanzé. A sua cadeia de ADN é 99% idêntica à nossa. É essa pequena diferença entre eles e nós continuamos a chamar-lhe elo perdido. A pergunta continua sem uma resposta sólida. Como nos convertemos em seres humanos? La teoría de los instructores no niega la evolución, no, sino que rellena una pregunta importante. ¿Por qué desarrollamos nuestra inteligencia? Ese eslabón perdido, ¿quién nos dice que no pudo ser inducido por esos dioses venidos del cielo? Llámale Dios, llámale extraterrestre, pero hay una injerencia que permite que el hombre deje de ser un animal y se convierta en ser humano. Entre os elos que vão surgindo e os que ainda continuam perdidos, encontramos-nos muitas vezes ante elos que simplesmente não encaixam. Se a polícia forense atual tivesse de determinar a causa do falecimento deste Cro-Magnon do Museu Antropológico de Moya, deparar-se-ia com um sério e incómodo dilema. O crânio apareceu com um orifício na testa que hoje em dia nos colocaria muitas dúvidas. Porém, há 40.000 anos, quem disparava balas na pré-história? A última vez que duas espécies inteligentes conviveram neste planeta foi provavelmente há 40.000 anos. Foi nessa altura que o Homo sapiens se desfez do Neandertal. Embora não o tenha feito com armas de fogo, o que aconteceu foi que ficámos sós e não tivemos outro remédio senão começar a procurar seres inteligentes noutro lugar. A sua descoberta seria a notícia mais importante da história da humanidade. Por agora, as provas chegam-nos na forma de ecos distantes, como o do chamado micro-organismo de Évora. No dia 2 de novembro de 1959, a uma velocidade inusitada e alheios a todos os radares aéreos da época, dois objetos voadores que nunca chegaram a ser identificados cruzam a cidade portuguesa de Évora. Um deles detém-se sobre o pátio de uma escola. O fenómeno foi visto por todos os alunos da escola, foi visto por praticamente todos os professores da escola e toda a população de Évora, que deu conta de que algo se estava a passar. O
O Dr. Amaral, ajudado pelos seus alunos, dispõe de tempo suficiente para montar um telescópio para observar o incidente. O que o Dr. Amaral observa é uma massa branca, ondulante, como se fosse uma medusa, e por cima uma esfera brilhante que vai deixando cair filamentos na cidade de Évora durante 4 horas. Depois de se perderem os dois objetos no horizonte, toda a cidade vê-se envolvida numa singular chuva de um material branco e viscoso, a que os investigadores chamaram cabelos de anjo. O que é curioso é que nesse próprio dia, mais cedo, o na altura capitão Tomás Conceição e Silva, na base de Sintra, que fica a cerca de 100 e poucos quilómetros de Évora, está-se a preparar para sair para um voo de treino na base de Sintra e também assiste à queda de filamentos. Eram 8 da manhã, uma manhã com um sol brilhante, uma visibilidade extraordinária, e de repente começaram a cair do céu uns filamentos muito finos que pareciam teias de aranha. E nós, sem perceber o que aquilo era, apanhávamos aquilo na palma da mão e com o calor da mão os filamentos derretiam. Nós achámos aquilo muito estranho, de facto não há aranhas no céu, que a gente saiba, e ficámos sem perceber o que acontecia. Entretanto, foi avistado uma espécie de objeto voador não identificado e os mesmos filamentos caíram em grande abundância sobre a cidade de Évora. Eram tantos filamentos, quer dizer, que as crianças na escola chegavam a pegar neles, portanto, houve quase rolos emaranhados de filamentos pela escola toda. E o que aconteceu é que, enfim, o professor Joaquim Guedes do Amaral conseguiu ter a oportunidade de recolher alguns desses filamentos e ir observá-los ao microscópio. Estas são as imagens originais recolhidas pelo microscópio do professor Amaral. Um ser vivo munido de tentáculos que não se assemelha a nenhum outro organismo que se possa considerar terrestre. É um caso estranhíssimo. Quando se faz a preparação, o protagonista, que é o já falecido Dr. Amaral, coloca a outra lâmina de vidro durante a preparação e o que vai ocorrer é que observa um movimento de uns 10 tentáculos que se movem barrando a outra placa de vidro como se tivesse medo de ser esmagado. Portanto, uma reação de defesa. Algo estranhíssimo. Nunca foi dito por ninguém que aquilo era uma entidade extraterrestre. Mas houve de facto quem o considerou um ser extraterrestre e mostrou à imprensa portuguesa e a grande parte da europeia. Estamos perante a primeira prova de vida proveniente de outro planeta? Esta gigantesca massa vaporosa ocupa um espaço milhares de vezes superior ao do nosso sistema solar. É uma das muitas nuvens interestelares do universo. No seu interior acumulam-se centenas de moléculas idênticas às que compõem os seres vivos da Terra. Até há pouco tempo a ideia de um ser vivo que não dependesse de água, de oxigênio ou de energia solar não era concebível. Até há pouco tempo não conhecíamos os extremófilos, organismos que gostam de condições exteriores muito radicais. Na caverna de Móvil, na Roménia, 48 espécies diferentes vivem isoladas do exterior há 5,5 milhões de anos. Nascem, crescem e reproduzem-se sem oxigênio e sem luz solar. Estas águas pertencem ao Rio Tinto, na província de Huelva. A sua cor avermelhada deve-se aos metais que transporta. Estes metais procedem das rochas que o rio arrasta desde a sua nascente e dos efluentes das explorações mineiras. Descobriu-se aqui uma comunidade de seres que desafiam as leis básicas da sobrevivência. A vida misteriosa que se oculta no Rio Tinto desconcertou os cientistas. A sua capacidade de adaptação é tão grande que se poderia dizer que não parecem terrestres. Estas descobertas tiveram repercussão entre aqueles que procuram vida fora da Terra.
Se a vida foi possível aqui em condições muito diferentes das que usufruímos agora, por que não pode ocorrer o mesmo noutro planeta? Sim, mas em 1959 o fenómeno OVNI ainda era uma coisa muito vaga, não é? O professor Amaral colheu alguns desses filamentos numa preparação microscópica, os 2 vidrinhos, e trouxe a nossa casa para mostrar ao meu pai, e verificou-se que havia uma espécie de célula com ramificações, pareciam pernas, e fazendo pressão aquilo mexia-se, portanto era uma célula que parecia ter vida. Mais tarde, em 1974, salvo erro, o chefe Samuel da Ferreira chamou-me para eu confirmar se um determinado relatório que me tinha sido apresentado se tinha alguma veracidade. Tudo o que está aqui no relatório relata precisamente aquilo que se passou. Es curioso pensar o reflexionar acerca de las evidencias. A menudo se nos dice que no hay evidencias del fenómeno OVNI. Y en Évora concurre que tenemos una escuela llena de niños, un profesor que es capaz de ver a través del telescopio esa extraña, misteriosa figura en el firmamento. Vemos y recogemos parte de los materiales que han depositado en el suelo. Interviene la Fuerza Aérea, y no un militar cualquiera, sino un oficial de Estado Mayor. Em 1999, uma equipa indiana de cientistas catalogou, através das amostras obtidas com balões meteorológicos, até 14 tipos diferentes de bactérias capazes de sobreviver a 40 km de altitude. Mas se se conseguisse confirmar que o organismo encontrado em Évora era uma dessas bactérias, a equação continuaria incompleta. O que terá provocado a sua queda na Terra? No estudo destes fenómenos, normalmente associa-se sempre a passagem de um fenómeno seguido da queda de filamentos. Em Portugal existem documentadas 9 quedas desses filamentos brancos. No hay un consenso acerca de si su precipitación es accidental, como una consecuencia de la reentrada en la atmósfera de estos objetos, o por el contrario, lo dejan caer ellos. Con lo cual nos abre una pregunta todavía más inquietante, y es: ¿quieren dejarnos alguna evidencia de su paso por nuestros cielos? Porque algo que se nos escapa a la razón es por qué estos visitantes tienen ese comportamiento díscolo con la humanidad. Sí, se dejan ver, se dejan manifestar, incluso filmar, incluso captar por los radares, pero sin embargo jamás han mostrado abiertamente una intencionalidad de contacto. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque cuando uno revisa los protocolos de actuación de la NASA, en el caso de que la humanidad pudiera encontrar una eventual civilización extraterrestre, que te digo yo, en la Luna o en Marte, en alguna de las múltiples misiones espaciales, el procedimiento es exactamente el mismo. Es el de no injerencia, el de no intervención, en el de no intentar que nuestra visita vaya a cambiar sus pautas de conducta, al menos en una primera fase. Y esa fase dura en el tiempo. Lo que está durando este fenómeno, llevamos 65 años contando cerca de 80 millones de testimonios en todo el mundo, y no hay una aparente voluntad de comunicación. Tal vez porque vengan a estudiarnos, o tal vez porque su plan B, su segunda fase, esté todavía por ver. Todas as religiões antigas falam de uma espécie de divindades procedentes dos céus. Anjos, Elohim, deuses ou gigantes teriam estado presentes no dia da criação dos seres humanos e ter-nos-iam acompanhado ao longo da história. Vieram criar-nos? Foram eles os nossos instrutores? As provas da sua passagem pelo nosso planeta residem em todos os textos antigos que os mencionam, em todas as religiões que os adoram e em todas as pedras que erigimos para eles. Surgem entre os restos dos nossos antepassados e rasgam os nossos céus. Se o ser humano chegou a conviver com uma raça extraterrestre no passado, voltaremos a conviver com eles no futuro?